O milionário barbeiro se surpreende ao pedir corte antes do mendigo negro, aprendiz na barbearia. No coração da cidade, onde os arranha-céus reluziam sob a luz do sol e a desigualdade gritava nas calçadas, um milionário chamado Victor desembarcou em sua barbearia favorita, a arte do corte. O local era um verdadeiro templo do cuidado masculino, cheio de câmeras, risadas e a incessante transformação de barbas e cabelos. Victor era um homem de presença, sempre trajado com os melhores ternos, um relógio que reluzia mais do que ouro, e sapatos tão polidos que refletiam o cimentado ambiente. Para ele, aquele espaço era uma extensão da sua riqueza e status. Mas naquele dia, algo estava diferente. Quando entrou, notou um mendigo negro sentado na calçada, observando. O homem tinha cabelos desgrenhados e uma barba longa. Traços que contavam uma vida cheia de altos e baixos. Mas, de alguma forma, havia uma beleza no olhar dele. Ele, que sempre escolhia cortes clássicos e descrição, decidiu que era hora de algo radical. Um novo corte, um novo começo. Um moicano, pediu, para espanto do barbeiro. Os clientes em volta pararam. O murmúrio cresceu. Um milionário pedindo um corte insólito. As lâminas começaram a trabalhar e a atmosfera se tornou eletricamente tensa. Do lado de fora, o mendigo observava, os olhos arregalados, como se estivesse testemunhando algo impossível. O corte era mais do que estético. Era uma declaração. Algo dentro de Victor ardia. Ele queria quebrar padrões. Era um grito silencioso em meio ao glamour que o cercava. Mas quando ele se olhou no espelho, o rosto refletido não era só seu. Havia traços do mendigo, um eco de suas lutas e de sua própria luta interna para encontrar significado. Dois mundos se chocaram ali. Victor sentiu uma conexão profunda. Um peso na consciência começava a surgir. O que havia levado aquele homem àquela vida? Enquanto a navalha riscava seu cabelo, Victor se lembrou de como a vida poderia ser traiçoeira. Quando o corte terminou, ele saiu da barbearia e se aproximou do mendigo. "Oi, eu sou Victor", iniciou, a voz hesitante. "E você, qual é o seu nome?" O mendigo olhou surpreso, como se estivesse vendo um fantasma. "Meu nome é André. Era artista antes. Agora só sou um sonho esquecido." O coração de Victor apertou. O que ele não sabia era que a vida de André estava entrelaçada a um segredo da família de Victor. Um segredo que poderia mudar tudo. A rejeição e o desprezo, tão visíveis na sociedade, começaram a se desdobrar em nuvens sobre suas cabeças. Como eles enfrentariam essa nova realidade? Victor sentiu as inseguranças pulsando, como se suas conquistas pudessem se desfazer em um instante. Arriscar seu status era uma linha tênue entre altruísmo e egoísmo. O que ele faria a seguir desafiava o que sempre considerou certo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor olhou nos olhos de André, os rostos tão diferentes, mas com uma conexão iminente, como linhas do destino entrelaçadas. Sonho esquecido, sussurrou ele, enquanto um peso crescente na atmosfera começava a se formar. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar. Victor, a sua mãe! Uma figura feminina, com olhos marejados e expressão desesperada, surgiu na calçada. Era Clara, a esposa de Victor, a mulher que ele sempre considerou sua âncora. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. O que poderia ter acontecido? Victor sentiu o coração acelerar, seu olhar alternando entre Clara e André. O que aconteceu? O medo empurrou a voz para fora, abafando suas dúvidas. A multidão ao redor começou a murmurar, os rostos curiosos se voltando para a cena que rapidamente se desenrolava. Clara respirou fundo, como se esperasse que o ar enchesse seu peito de coragem. É a sua mãe, Victor. Ela sofreu um acidente. Você precisa vir agora. As palavras deixaram seus lábios pesadas, cada sílaba perfurando o que restava da calma no coração de Victor. Aquelas palavras soaram como uma sentença de morte. O impacto foi brutal, e Victor se viu paralisado, a vida que ele conhecia desmoronando ao seu redor. Andando atrás de Clara, ele forçou seus pés a se moverem, mas uma parte dele queria ficar, queria entender mais. Mas André não se mexeu. Ele ficou ali, observando o pânico nos olhos de Victor, como se sentisse que o momento carregava um peso diferente. Foi então que, sem avisar, ele disparou. Você não sabe, não é? O seu passado. Victor virou-se abruptamente, os olhos arregalados, tentando entender o que André acabara de insinuar. O que você sabe sobre minha mãe? As palavras vieram rápidas, tingidas de desespero. André hesitou. O ar ficou pesado entre eles. Ela estava com seu pai. Naquela noite. A noite em que onde tudo mudou. A voz de André era suave, mas havia um peso em cada palavra. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você é meu irmão. A sua mãe e meu pai, eles fugiram e não sei o que aconteceu depois. A revelação caiu como um raio. Victor sentiu o chão sumir sob seus pés. Um abismo se abriu entre ele e tudo o que conhecia. Um irmão? Um mendigo que poderia ser parte da sua vida? Imagens da sua infância, seus momentos de alegria e dor, agora se misturavam a esse novo fato insano. A multidão em volta murmurava. A tensão se intensificava. O que rumo Victor tomaria? O que ele faria agora? Estava em perigo. Seu status, a imagem que construiu, a vida que viveu. Tudo se desvaneceu diante daquela revelação chocante. Ele olhou para André, os olhos agora brilhando com uma mistura de raiva e confusão. O que isso significava para ele? A necessidade de saber a verdade crescia como um incêndio em seu peito. Clara, seu amor, estava lá, mas seu olhar perdido trazia insegurança. Victor, vamos! Clara puxou seu braço, mas a mente dele estava em outro lugar. Ele estava dividido entre a urgência da situação e a ideia de um passado não revelado que poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo, André parecia uma estaca fincada no chão, desafiando Victor a escolher seu caminho. Victor olhou para o mendigo com uma nova perspectiva, seu coração disparado. Espere, precisamos falar, ele disse, enquanto o perfume do pânico e da incerteza pairava no ar. As vozes ao redor se tornaram um eco distante. O que acontecerá agora com essa nova revelação? O que o futuro guardaria para eles?
A vida como Victor conhecia poderia nunca mais ser a mesma. O peso da mudança pairava sobre ele, e as respostas pareciam estar a quilômetros de distância. Victor olhou fixamente para André, a confusão repleta de preocupação em seu olhar. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, carregada de medo e incredulidade. Clara, sempre a fortaleza, agora estava prestes a desmoronar ao seu lado. O barulho da multidão ao redor deles parecia distante, como se o mundo tivesse parado para ouvir aquela revelação chocante. André, com os olhos fixos em Victor, pressionou os lábios. A sua mãe e meu pai, eles se amavam. Claro, você sabe disso. Mas a história que sua família contou não é toda a verdade. Eles fugiram juntos, mas as coisas mudaram muito rápido. O homem parecia lutar contra as memórias, como se cada palavra fosse uma batalha. Eu tenho certeza de que eles estão envolvidos em algo muito mais profundo, mais sombrio do que você pode imaginar. Sombrio? Questionou Victor, tentando juntar as peças. O pânico começava a transformar seu coração em pedra. Do que você está falando? A expressão de André se tornou intensa. Eu não sou apenas um artista esquecido. Eu sou parte de algo que passou de geração para geração. Um legado que eles tentaram apagar. E você também é parte disso. A última frase soou como uma bomba, ecoando na mente de Victor. O que poderia ser esse legado? Mas antes que André pudesse falar mais, um barulho alto cortou o ar. Um carro esportivo vermelho avançou em alta velocidade, descontrolado, em direção à calçada. Ele parecia um foguete em um filme, e todos ao redor gritaram. Um grito coletivo de um medo primal. Victor olhou para Clara, os olhos arregalados. O carro ia passar por eles. "Clara, cuidado!" Foi tudo o que ele conseguiu gritar antes que tudo acontecesse em um piscar de olhos. O veículo derrapou e bateu em canto do edifício. O impacto foi brutal, e vidro voou por todos os lados. A cena se transformou num caos instantâneo. Gritos, pessoas correndo em todas as direções e o som ensurdecedor da sirene se aproximando. Victor se virou rapidamente para buscar Clara, mas a imagem que encontrou o congelou no lugar. Ela estava no chão, seus olhos fechados, o corpo imóvel. Um peso imenso se acumulou em seu peito. Clara, ele estava em frente a ela, a dor cravando em seu coração como uma faca. Sussurros da multidão ao seu redor começaram a se mesclar com um zumbido em seus ouvidos. André estava próximo, com uma expressão de choque misturada com uma dor profunda. Eu sinto muito, disse ele, mas a resposta de Victor não saía. Ele estava paralisado, a realidade se desdobrando em seu cérebro. Como isso pôde acontecer? Um grupo de pessoas começou a cercar Clara, algumas tentando verificar os sinais vitais, outras as portas do carro capotado. O desespero tomou conta do espaço que antes era só conversa e risadas na barbearia. O passado, o presente, tudo se entrelaçou como um pesadelo. "André!" A voz de Victor veio de novo, implorando. Mas agora não era sobre ser irmãos. "Você pode ajudar? A sua mãe, ela pode ser a única que pode me ajudar a entender isso." A necessidade de resposta se tornava um grito dentro dele, um eco contra o caos. André parecia hesitar, mas então a determinação passou por seu olhar. Talvez se não estivermos aqui para fazer isso, haverá outros que virão atrás de nós. Precisamos desvendar o que aconteceu. A tensão entre eles estava palpável. Qual seria a conexão? O céu escureceu levemente na cabeça de Victor. Ele olhou mais uma vez para Clara.
O futuro nunca foi tão incerto. E ainda assim, a necessidade de descobrir a verdade o impulsionava adiante. Com os ventos da mudança soprando, ele não tinha certeza do que se seguiu. Uma revelação, uma corrida para salvar sua esposa e entender seu legado misterioso, agora aconteciam em um instante frágil. E a pergunta ecoou: seria ele forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? Victor olhou fixamente para André, os olhos transbordando de confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, o pânico crescendo dentro dele. Clara ao seu lado, a fortaleza que sempre foi, parecia agora prestes a desmoronar. O caos ao redor deles se tornava um fundo sombrio, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Ponto final. André respirou fundo. A expressão intensa. A sua mãe e meu pai, eles se amavam. Mas isso não é só uma história de amor. Eles fugiram por uma razão. A voz dele vacilou, como se reviver aquelas memórias fosse uma tortura. Eu só sou um sonho esquecido para muitos, mas não para todos. O que ele disse ecoou na cabeça de Victor. O que mais poderia estar escondido? Olhando novamente para Clara, seu coração disparou. Ele precisava de respostas. André, precisamos saber tudo. Agora, implorou. Mas antes que André pudesse responder, o barulho de sirene se aproximou, quase como um aviso. O pânico se espalhou entre a multidão que cercava Clara, e Victor se sentiu desorientado, como se o chão estivesse se abrindo. Victor, olhe! Um grito cortou o ar. Era uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar aterrorizado. Ela apontou para o carro capotado. Aquela é minha filha! E então, algo na expressão dela fez Victor sentir um arrepio na espinha. Uma sensação de déjà vu, como se o rosto dela fosse um fantasma de seu passado. Ele se virou para André, que estava agora pálido como um fantasma. Você a conhece? A voz de André era um sussurro, e Victor sentiu que precisavam desvendar isso. Dentro de si, um nó se formou, um medo sobre o que estavam prestes a descobrir. Não, não pode ser, disse André, sua mão tremendo. Ela é minha mãe também. A revelação foi um golpe. O mundo de Victor virou de cabeça para baixo. O quê? Como assim? Ele olhou para a mulher, seu coração se acelerando. Ela estava com seu pai, na noite em que tudo aconteceu. Eles eram amigos. Eu sempre soube que havia algo mais entre eles. Mas a voz de André se apagou, a realidade pesando como chumbo. Victor olhou novamente para a mulher. Você tem certeza? Somos irmãos? Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O olhar da mulher começou a mudar, de desespero para algo mais profundo, uma dor pungente. Seus pais, eles nunca me contaram, mas eu fui forçada a lembrar. Vocês dois. A mulher hesitou, engolindo em seco. Ela parecia estar prestes a desmaiar. Vocês não são os únicos que estão no meio disso. O passado deles está de volta, mais perto do que vocês imaginam. Victor entrou em um turbilhão. O que você quer dizer? O que está acontecendo? As palavras saíram em uma pressa desesperada. Mas antes que ela respondesse, uma explosão ensurdecedora ressoou do carro capotado. As chamas começaram a sair debaixo do veículo, e a multidão gritou em pânico. O céu que antes estava claro, agora se tornava uma cortina de fumaça. Saia! Rápido! André gritou, puxando Victor para longe. Mas ele não queria ir. A mulher estava prestes a desmaiar, e ele não podia deixá-la. Uma parte dele queria ajudar, mas a outra parte sabia que o fogo estava se espalhando rapidamente. Enquanto eles se afastavam, a mulher chamou. O passado de seus pais o seguiu.
Eles nunca estiveram realmente fora de perigo. E aquelas palavras cortaram através do grito do fogo e do caos, deixando uma nova pressão em Victor. O que significava isso? O que o passado ainda tinha reservado para eles? Com o calor e a fumaça envolvendo suas ternas, Victor se virou para o horizonte, determinado a entender o que aquele legado condenador realmente significava antes que fosse tarde demais. Era como se um novo problema tivesse surgido, complicando ainda mais os laços que acreditava manter firmes. O que mais estaria oculto? E mais importante, quem realmente era ele agora? Victor olhou fixamente para André, os olhos transbordando de confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, o pânico crescendo dentro dele. Clara ao seu lado, a fortaleza que sempre foi, parecia agora prestes a desmoronar. O caos ao redor deles se tornava um fundo sombrio, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. André respirou fundo, a expressão intensa. A sua mãe e meu pai, eles se amavam. Mas isso não é só uma história de amor. Eles fugiram por uma razão. A voz dele vacilou, como se reviver aquelas memórias fosse uma tortura. Eu só sou um sonho esquecido para muitos, mas não para todos. O que ele disse ecoou na cabeça de Victor. O que mais poderia estar escondido? Olhando novamente para Clara, seu coração disparou. Ele precisava de respostas. André, precisamos saber tudo, agora, implorou. Mas antes que André pudesse responder, o barulho de sirene se aproximou, quase como um aviso. O pânico se espalhou entre a multidão que cercava Clara, e Victor se sentiu desorientado, como se o chão estivesse se abrindo. Victor, olhe! Um grito cortou o ar. Era uma mulher de cabelos grisalhos, com um olhar aterrorizado. Ela apontou para o carro capotado. Aquela é minha filha! E então, algo na expressão dela fez Victor sentir um arrepio na espinha. Uma sensação de déjà vu, como se o rosto dela fosse um fantasma de seu passado. Ele se virou para André, que estava agora pálido como um fantasma. Você a conhece? A voz de André era um sussurro, e Victor sentiu que precisavam desvendar isso. Dentro de si um nó se formou. Um medo sobre o que estavam prestes a descobrir. Não, não pode ser, disse André, sua mão tremendo. Ela é a minha mãe também. A revelação foi um golpe. O mundo de Victor virou de cabeça para baixo. O quê? Como assim? Ele olhou para a mulher, seu coração se acelerando. Ela estava com seu pai, na noite em que tudo aconteceu. Eles eram amigos. Eu sempre soube que havia algo mais entre eles. Mas a voz de André se apagou, a realidade pesando como chumbo. Victor entrou em um turbilhão. O que você quer dizer? Somos irmãos? Ele não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O olhar da mulher começou a mudar, de desespero para algo mais profundo. Uma dor pungente. Seus pais. Eles nunca me contaram, mas eu fui forçada a lembrar. Vocês dois? A mulher hesitou, engolindo em seco. Ela parecia estar prestes a desmaiar. Vocês não são os únicos que estão no meio disso. O passado deles está de volta, mais próximo do que vocês imaginam. Victor se lembrou do acidente. O carro capotado, a fumaça se levantando, e tudo se tornou um borrão. O que você quer dizer com isso? A urgência em sua voz era palpável. Mas antes que ela respondesse, uma explosão ensurdecedora ressoou do carro capotado. As chamas começaram a sair debaixo do veículo, e a multidão gritou em pânico. O céu, que antes estava claro, agora se tornava uma cortina de fumaça. Saia! Rápido! André gritou,
puxando Victor para longe, mas ele não queria ir. A mulher estava prestes a desmaiar, e ele não podia deixá-la. Uma parte dele queria ajudar, mas a outra parte sabia que o fogo estava se espalhando rapidamente. Enquanto eles se afastavam, a mulher chamou. O passado de seus pais o seguiu. Eles nunca estiveram realmente fora de perigo. E aquelas palavras cortaram através do grito do fogo e do caos, deixando uma nova pressão em Victor. O que significava isso? O que o passado ainda tinha reservado para eles? Com o calor e a fumaça envolvendo suas pernas, Victor se virou para o horizonte, determinado a entender o que aquele legado condenador realmente significava antes que fosse tarde demais. Foi quando percebeu um brilho entre os escombros. Um colar, coberto de fuligem, mas ainda reconhecível. Um colar que sua mãe sempre usou. O pânico cresceu em seu peito quando a conexão se tornou clara. A mulher não era apenas uma estranha. Ela era uma chave. "Quem é você de verdade?" Victor perguntou, agora sem fôlego. "Por que você disse isso sobre o passado? O que você sabe?" Ele estava perto, quase sentindo a resposta pulsar na atmosfera pesada. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma sombra se aproximou atrás dela, a figura de um homem, alto e ameaçador, com um olhar que fazia o coração de Victor parar. Era alguém que ele conhecia, alguém que deveria estar longe de sua vida. O rosto dele era uma lembrança ruim, um eco de traições passadas. E ali estava ele, em meio ao caos, com um sorriso sinistro. "Victor, precisamos conversar." O homem falou, a entonação calma e fria. Foi como se o tempo parasse novamente. O passado de Victor não era apenas um legado, era uma armadilha. E a rede estava se fechando. Victor se virou rapidamente para o homem que acabara de aparecer. O coração batia descompassado no peito, uma agitação em meio ao caos. O rosto do homem era conhecido, mas Victor não conseguia colocar um nome. Lembranças se colidiam como um furacão em sua mente. "O que você está fazendo aqui?" Ele tentou manter a voz firme, mas a tremura denunciava seu medo. "Você sabe exatamente quem eu sou, Victor." O homem respondeu, seu sorriso gélido como aço. "Seu pai." As palavras caíram como uma bomba, explodindo no ar e levando consigo a sanidade de Victor. O rosto que antes era uma sombra na sua memória agora ganhava vida, e todas as peças do quebra-cabeça estavam prestes a se encaixar de maneira aterradora. "Não, isso não pode ser verdade!" Victor gritou, buscando uma explicação lógica. Sua mente girava em torno de todas as mentiras e segredos que havia sido ensinado a acreditar. As memórias de sua infância inundaram sua mente. O sorriso do pai, o carinho, agora tudo parecia uma farsa. Ele olhou para André, que estava tão chocado quanto ele, os olhos arregalados e a boca aberta em descrença. "Se isso é verdade, então você e eu somos meus filhos", confirmou o homem, sua expressão se transformando em um sorriso satisfeito. "É hora de você saber a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica." O mundo ao redor deles começou a desaparecer. Os gritos da multidão se tornaram um zumbido distante. Apenas Victor e o homem à sua frente existiam. "O que você quer de mim?" Victor indagou, a voz pesada de raiva e cor. "Quero que você entenda que sua vida é uma construção frágil. O que você construiu com tanto esforço pode desmoronar em um instante." Ele respondeu, cada palavra se arrastando como uma serpente venenosa. "E que a sua mãe, ela não era quem você pensava. Ela fez escolhas,
choques. E essa mulher. Ele apontou para a mulher de cabelos grisalhos, que agora estava completamente paralisada em choque. Ela sabe mais do que você imagina. Um silêncio cortante se instalou. Victor sentiu um nó na garganta, a verdade o sufocando. O que você fez? A pergunta escapuliu pela sua boca, acompanhada do impulso de revolta. O homem riu, mas havia uma pitada de crueldade em seu sorriso. Eu não fiz nada, meu querido. Apenas ajudei o destino a se desenrolar. E então um estrondo ecoou pelo ar. O carro capotado, em meio à fumaça, explodiu em chamas. Uma bola de fogo que disparou fragmentos em todas as direções. Victor se lançou para a frente, empurrando Clara para longe. Mas a onda de calor os atingiu. "Saiam!" gritou, agarrando André, puxando-o em direção à segurança. Mas a mulher os parou. Sua voz agora tão frágil. "Não, esperem. O que você está dizendo é insuportável." Ela se virou para o homem, seus olhos transbordando de passado e dor. O desespero nas palavras dela ressoou como um sino de alarme. "Você está manipulando tudo." "E qual é o seu papel nessa história, mãe?" O tom do homem era cortante, provocador. "Lembre-se do que você fez, as escolhas que tomou que levaram a isso." As palavras dela escaparam em um sussurro. A verdade de uma vida quebrada. "Eu amava seu pai, e meu amor trouxe apenas dor. Eu nunca quis que isso acontecesse." O vestígio de terror e remorso na sua voz era palpável, e Victor começou a ver um padrão, uma teia de segredos que o envolvia. O tempo pareceu parar. "O que mais você escondeu?" Victor gritou, seu coração aguardando uma resposta. "Descubra você mesmo", o homem disse, com um sorriso traiçoeiro. "Mas não haverá ninguém para te salvar se você se decidir entrar nas sombras do nosso passado. Porque quem foi feito para guiar, também pode destruir." Victor olhou nos olhos de André, e ambos perceberam que estavam no meio de mais do que apenas uma tempestade. E a pergunta voltou, ecoando. O que mais aguardava nas sombras? A verdade estava mais próxima do que também podiam imaginar, e ao mesmo tempo, tão distante. Victor sentiu o coração palpitando no peito. O que o homem, seu pai, havia dito ecoava em sua mente, mas tudo ao redor desmoronava. Ele olhou de novo para André, que parecia não saber se desmaiar ou gritar. A confusão e a angústia permeavam o ar como uma névoa espessa. E então, o que ele viu fez seu estômago revirar. A mulher de cabelos grisalhos, sua suposta mãe, começou a recuar, os olhos arregalados de terror. "Não! Você não pode estar aqui!" Sua voz era um grito aflito, descompassado. O homem que se dizia pai ergueu uma mão, como para acalmá-la, mas o gesto era mais ameaçador. "Você não tinha que saber, mas chegou a hora. É hora de você e Victor conhecerem a verdade." O homem deu um passo à frente, mas o terror nos olhos dela se transformou em fúria. "A verdade? Você não pode falar de verdade. Você destruiu vidas." O olhar lançando chamas, mas no fundo havia também um desespero. Como se sua força estivesse se desmoronando. E então algo inacreditável aconteceu. A mulher desabou no chão, como um boneco de pano, a vida escorrendo do seu corpo. O grito de Victor nesta hora ecoou por todo o cenário, direto dos seus pulmões. "Mãe, não!" Ele correu em direção a ela, a multidão ao redor se distorcendo em um borrão. "Clara, ajude!" Ele lançou um olhar implorativo para a esposa, que tinha a expressão rasgada entre a confusão e o pavor. Mas antes que pudessem se aproximar,
uma sombra passou por eles feito um relâmpago. O homem que afirmava ser seu pai se aproximou da mulher caída, o rosto em sombras, como um espectro. Você não deveria ter voltado, murmurou ele. O tom quase conspiratório transformava o ambiente em algo pesadamente sinistro. Ele queria se mover, queria gritar, mas o tempo parecia ter congelado naquela fração de segundo. Clara segurou Victor com força, enquanto André olhava com olhos arregalados, incapaz de processar a cena. Não. O que você fez? Victor finalmente conseguiu gritar, mas o homem já estava se afastando, como se tudo tivesse em um controle absoluto. O seu legado não pode se apagar. Os segredos sempre voltam. Ele gritou antes de desaparecer na multidão, que agora parecia uma massa de corpos confusos e gritos. Victor caiu de joelhos ao lado da mulher, que mal conseguia respirar. O sangue manchava o chão, o calor do momento se misturando a uma frieza gelada. O caos ao redor se tornava um eco distante, um mundo que não fazia mais sentido. Ele segurou a mão dela, tentando transmitir um pouco de vida, mas tudo o que pôde sentir foi a frieza. Por favor, não. Ele sussurrou, os lábios tremendo. Mãe, eu não posso perder você. E no momento em que aquilo escapuliu de seus lábios, uma luz estrondosa atravessou o céu. Um clarão vindo de onde o homem havia desaparecido, e imediatamente um pensamento passou pela mente de Victor. Ali, naquele brilho, poderia estar a verdade. Mas antes que pudesse compreender, o chão sob eles tremeu e uma explosão ecoou, como se o próprio mundo estivesse ruindo. A multidão gritou em pânico e Victor foi jogado para trás, caindo no chão. Enquanto tentava se levantar, sentia a dor na barriga, algo mais ameaçador, mais profundo do que qualquer ferida física. Com tudo o que aconteceria, ele sabia que a verdade estava prestes a se revelar, mas a um custo que nem ele conseguira imaginar. O que aconteceria a seguir? O passado estava prestes a cobrá-los de maneiras que mal podiam compreender. Victor caiu de joelhos ao lado da mulher, o calor do corpo dela começando a se esvair. O sangue cobria suas mãos enquanto ele tentava reanimá-la, mas as palavras escaparam como um grito desesperado. O mundo ao redor desmoronava. Os gritos da multidão, um eco distante. Victor, precisamos sair daqui! Clara gritou, agarrando o braço dele, mas ele estava paralisado. Como isso era possível? O homem que se dizia pai agora estava a poucos passos dele, a expressão insensível, como se nada tivesse acontecido. Saia da frente! André gritou, puxando Victor para longe do corpo caído. Mas Victor se soltou. Ele olhou para o homem, a raiva queimando dentro de si. O que você fez? O que mais escondeu? A voz de Victor era uma mistura de dor e fúria, um clamor por respostas. O homem apenas sorriu, um sorriso que congelava o sangue nas veias. Você não quer saber o que realmente aconteceu naquela noite? A verdade é muito mais complicada do que você pode imaginar, disse o homem, seus olhos brilhando com uma frieza assustadora. Ela fez escolhas, escolhas que afetaram tanto você quanto André. Chega! André rosnou, avançando em direção ao homem. Você não pode falar assim dela. Mas o homem simplesmente levantou a mão, como se estivesse controlando a situação. Contanto que você esteja aqui, nada vai mudar essa verdade. As palavras pairaram no ar como um desafio. Victor tentou compreender, mas a realidade escurecia à sua volta. O que exatamente estava sendo revelado? A dor do momento
era quase insuportável. E, de repente, um estrondo. Um segundo carro, um SUV preto, surgiu, derrapando e parando abruptamente em frente ao tumulto. As portas se abriram de forma abrupta e alguns homens de terno, com olhares frios, saíram. Eles não eram apenas homens comuns, mas figuras que Victor reconhecia. Figuras de um passado que ele tentou esquecer. Não é por aqui que você deve estar, Victor, disparou um deles, movimento rápido em direção a ele. Victor sentiu um arrepio. Vá com a gente. Antes que pudesse responder, o homem que se dizia pai começou a sorrir novamente, como se tudo estivesse encaixando em um plano maior. Eles vieram para buscar você, ele disse, a voz carregada de satisfação. O legado precisa ser cumprido. Victor hesitou. Uma parte dele sabia que deveria correr, fugir daquele lugar maldito. Mas outra parte estava presa ao olhar da mulher caída, que agora se tornava uma memória viva. O que mais ela sabia? O que estava acontecendo de verdade? Clara segurou seu braço, a preocupação estampada no rosto. Victor, não escute. Eles são perigosos. Mas uma faísca de curiosidade e coragem começou a se acender dentro dele. Ele não poderia deixar que a história se repetisse. Não com ele. Não com André. Ei, se você estiver errado. E se eu fizer o que me pedem? Ele lançou a pergunta, desafiando todos ao redor. A tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Você tem essa escolha, mas saiba, a verdade tem um preço. Algumas coisas, uma vez reveladas, mudam para sempre o que você acredita saber sobre si mesmo, disse o homem novamente, um tom de advertência. E nesse momento, tudo se intensificou. O céu escureceu de repente, nuvens espessas cobrindo o sol. O ar ficou pesado, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. A multidão ao redor, que observava tudo em silêncio, começou a murmurar, e as conversas se transformaram em gritos de pânico. Corram! O que está acontecendo? Alguém gritou. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e Victor sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer. E antes que pudesse entender totalmente, um som ensurdecedor se seguiu, uma explosão que parecia vir do próprio chão, como se a terra estivesse se rebelando. Victor se jogou para o lado, tentando proteger Clara e André, enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em pânico, correndo em todas as direções. O chão tremeu e fendas surgiram, separando os grupos, e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Victor, aqui! Clara gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao caos. Ele olhou para o homem que dizia ser seu pai, que agora desaparecera entre a multidão de rostos aterrorizados. André estava próximo, mas o olhar dele era sombriamente resoluto. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar o passado nos consumir. Foi nesse instante que Victor entendeu. O que quer que estivesse escondido era um mistério que se tornara uma urgência. Ele precisava da verdade. Mesmo que a busca fosse arriscada. E enquanto a chuva começava a cair pesadamente, o peso de suas escolhas penetrou como bandidos na madrugada. Uma sensação de que o futuro estava prestes a se desfazer em diante de seus olhos. Vamos! Gritou Victor, unindo-se a André. Eles precisavam escapar, mas também entender o que estava acontecendo. O legado da sua família era uma armadilha, e a única saída agora era descobrir quais segredos poderiam ainda estar escondidos nas sombras. O que mais estavam prontos para enfrentar
antes que o mundo deles estivesse perdido de vez. Victor caiu de joelhos ao lado da mulher, o calor do corpo dela começando a se esvair. O sangue cobria suas mãos enquanto ele tentava reanimá-la, mas seu olhar se tornou vazio, sem vida. Não, não, mãe! As palavras escaparam como um grito desesperado. O mundo ao redor desmoronava, os gritos da multidão um eco distante. Victor, precisamos sair daqui! Clara gritou, agarrando o braço dele. Mas ele estava paralisado. Como isso era possível? O homem que se dizia pai agora estava a poucos passos dele, a expressão insensível, como se nada tivesse acontecido. Saia da frente! André gritou, puxando Victor para longe do corpo caído. Mas Victor se soltou. Ele olhou para o homem, a raiva queimando dentro de si. O que você fez? O que mais escondeu? A voz de Victor era uma mistura de dor e fúria, um clamor por respostas. O homem apenas sorriu, um sorriso que congelava o sangue nas veias. Você não quer saber o que realmente aconteceu naquela noite? A verdade é muito mais complicada do que você pode imaginar, disse o homem, seus olhos brilhando com uma frieza assustadora. Ela fez escolhas. Escolhas que afetaram tanto você quanto André. Chega! André rosnou, avançando em direção ao homem. Você não pode falar assim dela. Mas o homem simplesmente levantou a mão, como se estivesse controlando a situação. Contanto que você esteja aqui, nada vai mudar essa verdade. As palavras pairaram no ar como um desafio. Victor tentou compreender, mas a realidade escurecia à sua volta. O que exatamente estava sendo revelado? A dor do momento era quase insuportável. E, de repente, um estrondo. Um segundo carro, um SUV preto, surgiu, derrapando e parando abruptamente em frente ao tumulto. As portas se abriram de forma abrupta, e alguns homens de terno, com olhares frios, saíram. Eles não eram apenas homens comuns, mas figuras que Victor reconhecia. Figuras de um passado que ele tentou esquecer. Não é por aqui que você deve estar, Victor, disparou um deles, movimento rápido em direção a ele. Victor sentiu um arrepio. Vá com a gente. Antes que pudesse responder, o homem que se dizia pai começou a sorrir novamente, como se tudo estivesse se encaixando em um plano maior. Eles vieram para buscar você, ele disse, a voz carregada de satisfação. O legado precisa ser cumprido. Victor hesitou. Uma parte dele sabia que deveria correr, fugir daquele lugar maldito. Mas outra parte estava presa ao olhar da mulher caída, que agora se tornava uma memória viva. Que mais ela sabia? Que estava acontecendo de verdade? Clara segurou seu braço, a preocupação estampada no rosto. Victor, não escute. Eles são perigosos. Mas uma faísca de curiosidade e coragem começou a se acender dentro dele. Ele não poderia deixar que a história se repetisse. Não com ele, não com André. E se você tiver errado? E se eu fizer o que me pedem? Ele lançou a pergunta, desafiando todos ao redor. A tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Você tem essa escolha, mas saiba, a verdade tem um preço. Algumas coisas, uma vez reveladas, mudam para sempre o que você acredita saber sobre si mesmo. Disse o homem novamente, num tom de advertência. Neste instante, tudo se intensificou. O céu escureceu de repente. Nuvens espessas cobrindo o sol. O ar ficou pesado, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. A multidão ao redor, que observava tudo em silêncio, começou a murmurar.
e as conversas se transformaram em gritos de pânico. Corram! O que está acontecendo? Alguém gritou. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e Victor sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer. E antes que pudesse entender totalmente, um som ensurdecedor se seguiu. Uma explosão que parecia vir do próprio chão, como se a terra estivesse se rebelando. Victor se jogou para o lado, tentando proteger Clara e André, enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em pânico, correndo em todas as direções. O chão tremeu e fendas surgiram, separando os grupos, e tudo o que ele conhecia estava desmoronando. Victor, aqui! Clara gritou, mas a voz dela se perdeu em meio ao caos. Ele olhou para o homem que dizia ser seu pai, que agora desaparecera entre a multidão de rostos aterrorizados. André estava próximo, mas o olhar dele era sombriamente resoluto. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar o passado nos consumir. Foi nesse instante que Victor percebeu algo que o deixou gelado. Na confusão, ele viu o homem de terno se aproximar de Clara, olhando para ela com um brilho perturbador. Você não deveria estar aqui, ele murmurou. A expressão no rosto de Clara se transformou, e uma onda de reconhecimento e pânico transversou seus traços. O que você está fazendo aqui? Disse ela, sua voz falhando. Você não entendeu a gravidade do que aconteceu, não é? A verdade sobre você e Victor é muito maior do que os dois pensam. As palavras dele deixaram os dois em choque. O olhar de Clara transbordava confusão e terror. O que você quer dizer com isso? Victor questionou, seu coração disparando. E em um movimento, o homem de terno retirou uma foto do bolso, e ao apresentar para Clara, a expressão dela se desfigurou. Essa era sua vida antes de tudo isso, e agora o legado inteiro está prestes a ser exposto. O ar gelou e uma sensação de desespero dominou tudo. Como você sabe disso? Essa é minha vida? Clara sussurrou, e cada palavra parecia um eco de algo perdido, algo que nunca deveria ter sido revelado. Victor olhou para a mulher que amava, uma pergunta formigando em seu cérebro. Ele se sentiu enredado em uma teia, e antes que pudesse entender, o homem de terno virou as costas e começou a se afastar. Clara, não! O que mais você não está me contando? Ele gritou, mas a imagem do homem sumia na multidão que hesitava. No fundo, agora havia uma nova realidade. A identidade de Clara. As ligações dela com aqueles homens de terno. Tudo estava prestes a mudar. O que mais ela esconderia? E enquanto eles assistiam ao caos se desenrolar, uma única pergunta pulsava em seus corações. Até onde correriam atrás da verdade antes que fosse tarde demais? E qual seria o preço de descobrir quem realmente eram? Victor caiu de joelhos ao lado de sua mãe, tentando reunir forças, enquanto o sangue se espalhava pelo chão. Cada batida de seu coração ecoava uma dor profunda. Mãe, por favor, não! Sua voz se partia, inundada pelo desespero. O mundo ao redor parecia girar. A multidão em pânico, sombras dançando ao seu redor. Victor, precisamos sair. Agora! Clara gritou, puxando com força, mas ele estava paralisado. O homem que disse ser seu pai se afastava, o olhar impassível como se o caos fosse só um espetáculo. André, com expressão de horror, tentou puxar Victor, mas nada fazia sentido. O peso da perda parecia afundá-lo. Você não pode ir assim! Ele gritou, desesperado. O que mais você escondeu? O homem parou por um instante. O canto da boca se ergueu, em um sorriso frio.
Você não está pronto para a verdade, Victor, disse ele, antes de desaparecer na multidão, como fumaça. O coração de Victor disparava, sua mente se contorcendo em busca de respostas. Clara hesitou, mas a urgência da situação era maior. Vamos! Não podemos ficar aqui. O som dos gritos ao fundo se misturava ao cheiro de fogo que começava a tomar conta do local. Era como se o mundo estivesse em chamas. Eles se afastaram do corpo caído de Clara, com os olhos cheios de lágrimas. A dor era insuportável, e ao mesmo tempo, uma fúria começava a crescer dentro dele. Eu não vou deixar isso assim. Preciso saber. Ele olhou para André, que parecia tão perdido quanto ele. Você vem comigo? A determinação refletida nos olhos do irmão era contagiante. Seja o que for, estamos juntos, André respondeu, sua voz firme, apesar do medo. Eles se dirigiram para o carro, a chuva começando a cair. Cada gota caía como um lembrete da tragédia e do que estava em jogo. Quando entraram no veículo, Clara girou a chave na ignição, o motor rugindo. E naquele momento de tensão, algo inusitado aconteceu. O celular de Victor vibrou. Ele olhou e a tela exibia uma mensagem. O legado está mais perto do que você imagina. Era uma pista envolta em mistério, mas carregava a promessa de respostas. Quem é? O que está acontecendo? Clara era um turbilhão de nervos. E ele também. Não sei, mas talvez tenhamos que seguir isso. Precisamos descobrir a verdade sobre nossa família, disse Victor, o olhar firme e decidido. O carro disparou pelas ruas enquanto a tempestade se intensificava. Luzes da cidade refletiam na água acumulada, criando um cenário frenético. Victor sentia seu coração acelerar a cada curva. O que mais eles poderiam descobrir? Que segredos estavam enterrados nas sombras da vida de seus pais? As perguntas pairavam no ar, mas uma certeza crescia. A verdade estava em algum lugar à frente, esperando apenas para ser revelada. Eles não iriam desistir. Enquanto atravessavam cada esquina, o que quer que viesse, Victor sabia que não estava sozinho. Uma nova conexão o unia a André, um laço inesperado que transcendia o passado. E assim, impulsionados pela dor, mas também por esperanças renovadas, os irmãos avançaram. O que o futuro reservava? Então, uma imagem estonteante se formou em sua mente. Um encontro dramático entre passado e futuro. Victor olhava para frente, como um capitão em meio à tempestade. A história deles estava começando, e cada segundo importava. Esse era o momento. Uma nova era se aproximava, e eles estavam prontos para enfrentá-la. Se você está tão ansioso quanto eu por descobrir o que vai acontecer com Victor, André e Clara, não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a levar essa história ainda mais longe. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de mostrar-se em apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.